Prezado senador Esperidião Amin Filho, eu formulo a Vossa Excelência essa mensagem com todo respeito, apelando para a sua capacidade de compreensão, inteligência e conhecida sensibilidade social. Eu sou de Lages e conheço muito bem a sua pessoa e sei do que eu estou falando. Agora, me permita, com todo respeito, dizer que no texto do projeto de lei complementar 245, onde Vossa Excelência foi o relator, o senhor foi levado a um engano ao apreciar a questão da periculosidade e a idade mínima na aposentadoria especial, dois fatores essenciais. Eu destaco 7 pontos a respeito desse importante tema, no sentido de contribuir. O primeiro pontinho, o senhor bem sabe que era desejo do governo, na proposta original da reforma da Previdência, acabar com a possibilidade da aposentadoria especial por periculosidade. Esse era o desejo do governo. Embora o texto original lá tenha sido aprovado na Câmara dos Deputados em primeiro e segundo turno, o senhor bem sabe que lá no Senado, o senhor estava lá, no Senado houve destaque aprovado para excluir a parte final que retirou a vedação ao enquadramento por periculosidade. É bastante claro que o texto aprovado da reforma da Previdência, que restou promulgada lá no dia 2 de novembro de 2019, não veda expressamente a caracterização por periculosidade para efeitos de aposentadoria especial. Não veda. Foi extraída essa parte. O segundo ponto, o acordo entabulado para aprovação rápida da reforma da Previdência, que o governo estava bem louco para aprovar o texto básico lá, vinculou ser reconhecida a periculosidade no texto do senador Eduardo Braga. E na redação original do projeto de lei complementar 255 foi reconhecida a periculosidade citando algumas atividades e, para ficar mais claro ainda, eu vou trazer aqui a redação. Vigilância ostensiva e transporte de valores, ainda que sem o uso de arma de fogo, bem como proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalação de município. Contato direto com energia elétrica de alta tensão, contato direto com explosivos e armamento. Observe que não há no texto original vedação expressa aposentadoria por periculosidade. Vou repetir, não há no texto original vedação expressa aposentadoria por periculosidade. Agora, Vossa Excelência, ao recuperar o texto original, conforme descreve em seu relatório do substitutivo, o fez sem se ater a este importante detalhe e ressuscitou aquela vedação expressa para aposentadoria pelo fator da periculosidade. Prezado senador Amin, se já havia esse acordo inicial de não barrar a periculosidade como fator de risco, por que ela não foi mantida? Por que o senhor acrescentou essa novidade? Terceiro ponto. Ainda nesse ponto, há uma contradição entre suas palavras no relatório com o desfecho final. Esclareço. No relatório, Vossa Excelência diz, textualmente, o senhor disse, você escreveu lá, no mérito somos favoráveis. Esse tema tem sido há anos disputado nos tribunais, se referindo ao projeto de lei, comenta, busca dirimir assim a insegurança jurídica, inclusive para as atividades que estavam em uma espécie de limbo do nosso arcabouço legal, como aquelas em que há risco à integridade física. Repito, como aquelas em que há risco à integridade física. E com a sapiência e empatia social que lhe é peculiar como homem público, arremata lá no seu relatório que a proposta é justa. Quando há risco à integridade física, há uma exposição prejudicial à saúde mental que tende a afetar a própria capacidade laboral do segurado, razão pela qual vira uma preocupação previdenciária. Palavras concretas, reais e consistentes. Mas aqui eu aponto a contradição. De um lado, reconhece que o risco à integridade física é relevante, acrescenta um substitutivo, vedando expressamente a aposentadoria especial por periculosidade nas atividades de operação perigosa previstas na legislação trabalhista. Como assim? Uma contradição. Aonde fica a constatação de que riscos à integridade física causam prejuízo à saúde mental e são uma preocupação previdenciária? Quarto ponto. A Constituição, no parágrafo 1º do artigo 201, na redação alterada pela reforma, admite que lei complementar estabeleça aos trabalhadores expostos a condições especiais um tratamento diferenciado quanto à idade mínima ou tempo de contribuição. Ou seja, idade mínima ou tempo de contribuição. Os indicativos de 55, 58 e 60 anos de idade mínimas em vigor, elas são transitórias e válidas até que a lei complementar, essa que Vossa Excelência é o relator, em trâmite, defina uma distinção que garanta a efetividade da natureza da aposentadoria especial, que é de prevenção. A natureza é de prevenção, ou seja, deve proteger aquele que sabidamente vai ficar incapacitado se exceder o número de anos de exposição a ambiente prejudicial à saúde estabelecido na medicina do trabalho. Nesse sentido, o que define a aposentadoria especial é o tempo de exposição e não a idade mínima. A aposentadoria especial não existe como idade mínima. Quinto ponto. Vossa Excelência registra em seu relatório que trabalhou muito motivado pela causa dos mineiros do subsolo. Quanto à regra de transição, o senhor anota que é vantajosa para os brasileiros que se utilizarão da aposentadoria especial como os mineiros de subsolo. Vossa Excelência, por bem conhecer a região carbonífera no sul de Santa Catarina, Criciúma, e a sua região,
deveria ter a compreensão que um mineiro que se aposentava até 12 de 11 de 2019, com 15 anos de trabalho em subsolo, em que pese não tivesse 50 anos, a sua saúde e qualidade de vida estariam seriamente comprometidas pelas inúmeras doenças ocupacionais que adquiriu ao trabalhar em condições extremamente prejudiciais à saúde, que o senhor bem sabe envolve ambiente claustrofóbico, exposição a gases tóxicos, umidade, calor, abalos específicos pelas ausências de noção de dia e de noite e também pelo temor de soterramento, exposição a agentes cancerígenos, entre outros agentes de risco. É preciso entender, nobre senador, que a regra de transição de 66 pontos para o mineiro, embora explicitamente não exija idade mínima, impõe que tenha, no mínimo, 51 anos de idade para totalizar os 66 pontos exigidos. Sexto ponto. Em que pese esse projeto supostamente tenha sido debatido com a sociedade, no período da pandemia, que eu acho que não aconteceu muito, ainda se mantém a exigência de idade mínima e uma regra de transição pior que a regra fixa, o que desfigura totalmente a aposentadoria especial como benefício extraordinário a evitar danos à saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores. O uso de critérios meramente econômicos é que justificam a proposta que Vossa Excelência apresentou, de admitir a continuidade do exercício da atividade para os mineiros de subsolo e boca de mina por um período adicional de 40%. Esse artigo, com certeza, ele vai nascer morto, pois é simplesmente inexequível. Na prática, por 3 motivos. Primeiro, os estudos técnicos científicos enumeram diversas doenças ocupacionais que acometem os mineiros, principalmente o câncer ocupacional, mesmo antes de atingir o prazo limite de 15 anos ou 20 anos de trabalho. Basta comparecer na cidade de Criciúma e fazer essa contestação. Como Vossa Excelência imagina que o mineiro tenha condição de trabalhar mais 6 anos ou 8 anos? Como que o senhor imagina isso? O segundo motivo, as empresas não têm como readaptar o mineiro para trabalhar em condições salubres, simplesmente porque esses não existem no parque de produção que é subsolo e boca de mina. Não existe essa realidade, essa situação. Terceiro motivo, é que mineiro nenhum, nas condições atuais de exposição aos agentes ultranocivos, sobrevive trabalhando 21 e 28 anos em atividade de mineração. Isso não é no Brasil, é no mundo. É certo que se aposenta antes por incapacidade permanente. É certo que morre antes. Sétimo ponto, é um grande erro prefixar algumas categorias de atividades como especiais, como foi feito no projeto de lei complementar, e excluir outras nas mesmas condições. Em se tratando de um projeto de lei complementar à Constituição, o melhor caminho seria garantir o acesso de todos aqueles que trabalham expostos à insalubridade e periculosidade. Ok. Fixando que devem comprovar o grau de nocividade conforme parâmetros definidos pelo Poder Executivo por meio de lei ordinária. Não podemos esquecer que a Constituição ela é estrutural, ela é a estrutura. E a lei ordinária é que deve trabalhar com a questão temporal. Eminente senador Espírito de Homem, espero ter contribuído com o debate e sensibilizado vossa pessoa para a realidade de milhares de trabalhadores que têm uma jornada de trabalho com exposição a riscos, à integridade física e à vida. E danos também à saúde com exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação desses agentes. Esses danos e riscos não estão condicionados à sua idade, por óbvio, mas pelo período que ficam expostos aos agentes nocivos. Isso é ciência, é medicina do trabalho puro. Apelo para a sua imensa capacidade de compreensão e sensibilidade, a fim de que, como relator do projeto de lei complementar 255, o senhor tenha um enorme poder e possa rever e corrigir os pontos indicados, de modo a garantir uma aposentadoria especial que contemple a periculosidade e sem o critério de idade mínima, evitando a aniquilação da política pública de previdência social no Brasil no aspecto da aposentadoria especial. Fico muito grato aí pela sua atenção e desejo muito sucesso.